Deixa eu apresentar a minha convidada de hoje, a psicóloga Gisele. Ela é psicóloga aqui na clínica junto comigo. Ela trabalha na Lavi Psiquiatria e Psicologia. A Gi tem uma experiência aí na caminhada de psicologia há 17 anos. Ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental e também trabalha em terapia de esquemas de casal, inclusive, né, Gi? Como que é difícil isso aí? Eu imagino. Muito. E ela atende tanto adolescentes, quanto adultos, quanto casais. Gi, se apresente aí, quiser complementar alguma coisa, por favor. Acho que você falou tudo, Fran. É um prazer estar aqui. Eu adorei o convite. O tema é um tema que eu adoro falar sobre. E eu acho que é muito rico. Então, eu espero não esquecer de tudo que eu me planejei hoje para falar, mas eu acho que tem bastante coisa aí para a gente conversar. Ótimo. Então, assim, gente, o nosso tema de hoje é o desvendando o poder do não. Você sabe estabelecer limites na sua vida, você consegue dizer não para tudo que você pensa em dizer não e às vezes engole esse não por alguma razão. Então, assim, o não é uma palavra tão pequenininha, mas a gente não consegue executar ele tão fácil. Né? Muitas pessoas, inclusive, acham que esse não pode ter um efeito muito negativo nas nossas vidas. Só que a gente sabe que no ritmo da vida de hoje, se a gente não dizer não para algumas coisas, realmente vai ficar cada vez mais impossível da gente ter saúde mental. Então, o nosso principal foco aqui é te ajudar, de alguma forma, a entender que esse não é maldade, que esse não vem de uma falta de desejo, de vontade de executar alguma ação, mas sim de preservar a sua saúde mental, de você conseguir avaliar onde que ele vai ser importante e se você tem condições de executar o que o outro está te pedindo, né? Então, para a gente começar um pouquinho, eu vou falar eu fiz uma perguntinha ali na caixinha de perguntas que qual era a sua dificuldade de dizer não? E aqui a gente já começa a identificar que as pessoas têm bastante semelhança em relação à dificuldade do não. Algumas pessoas responderam assim, ó, muito medo de magoar as pessoas, muita dificuldade de dizer não. Essa pessoa, eu imagino que tá com muita mesmo, né? Essa é uma das minhas maiores dificuldades. Estou trabalhando em terapia. Parabéns para você que está na sua técnica aí de terapia e isso vai te proporcionar autoconhecimento bem bacana, viu, gente? Terapia é vida. Terapia é autoconhecimento, é vida. Os julgamentos e opiniões que vêm depois, principalmente se tratando dos familiares, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Porque parece que para os familiares é mais fácil dizer não, mas o nosso meio que a gente vive parece que é mais difícil de estabelecer limites. Sofro com esse problema, o medo de dizer não, ser mal vista ou falada de novo por familiares, foi uma das respostas. E eu sempre disse sim para tudo. Agora que eu estou aprendendo a dizer não, quando eu digo, passo por ruim e fico me sentindo culpado. Ainda, né? Tipo, não sei, não sabia, aprendi a dizer não, mas parece que ainda não é uma palavra que flui do jeito adequado e eu fico tranquila em relação a isso. Então, para a gente começar, Gi, vamos correr um pouquinho do por que é tão difícil dizer não para o outro? Pois é, você estava lendo essas respostas da caixinha, eu fiquei pensando, né, que aversivo, né, que parece Que sofrimento. dizer não, né? Que sofrimento, né? Então, realmente, eu acho que é muito difícil e desconfortável estabelecer alguns limites, né? E eu acho que, de modo geral, isso para as pessoas é desconfortável, com esse medo de desagradar o outro, porque se eu colocar um limite, o outro pode ser que ele não goste de mim, né? Então, eu acho que realmente é muito desconfortável. E daí, isso faz, às vezes, as pessoas evitarem. Mas elas também só dizerem sim, né? Como você deu um exemplo aí da caixinha, isso também é muito desconfortável, né? E é o medo de rejeição, né, na verdade. É. Na verdade, a gente vai. Eu acho que assim, por que é tão difícil dizer não, né? Acho que a gente tem que sempre olhar para a história de vida da gente, né? E olhar assim,
que eu acredito, o que eu penso sobre o que é dizer não, né? Como isso aconteceu na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, o que eu fui ensinada, né? Como eu senti isso no meu dia a dia. Então, assim, a gente vê que, dependendo das experiências que a gente teve na nossa infância, na nossa adolescência, isso a gente vai, assim, como se fosse construindo, né, com as nossas vivências, as ideias que nós temos sobre como as coisas funcionam, né? Então, dentro disso, a gente vai pensar, por exemplo, numa sensação de privação emocional. Uma criança que ela não, as necessidades emocionais dela não foram atendidas pelos pais, pelos cuidadores, né? O que pode acontecer na vida adulta, né? Ela achar que ela não tem necessidades, né? Que as necessidades dela nunca vão ser atendidas. Então, muitas vezes Ou ela que se tem ela dizer não, ela pode ser de novo, de certa forma, rejeitada e reviver aquela sensação da infância e da adolescência, mesmo hoje sendo um adulto. isso, e a gente faz de tudo para não reviver isso, Só que às vezes né? é importante reviver e ressignificar, né? Porque Sim, eu vejo que quando a gente afasta uma emoção sem entender adequadamente ela vai voltar de alguma outra forma, totalmente às vezes inesperada. Eu sempre falo muito isso para os pacientes. O que a gente não permite ser avaliado, olhado, cuidado, entendido, a gente faz de conta que está enfiando embaixo do tapete. E no tapete da vida, em algum momento, a gente vai rodar e vai cair de novo naquela é. sensação. E o que acontece? A pessoa, quando ela vem para terapia ou quando ela vai para consulta com você, ela pode até trazer essa questão. Olha, eu tenho dificuldade em estabelecer limites, eu tenho dificuldade em dizer não, né? Mas, assim, aí a gente tem que ir atrás, né, para ver, assim, o que é para você, né? O que isso significa para você? O que aconteceu lá na tua vida, na tua infância, na adolescência? Então, por isso que não é tão simples assim, né? Não tem uma mágica assim de a partir de agora eu vou dizer, eu vou conseguir colocar limites, né? E eu acho que também tem outras situações, né, Fran? Quando a pessoa tem um esquema de autossacrifício, né? Que ela acha assim, Que em tradução, né, seria aquela pessoa que você me pede uma coisa, eu gostaria de te dizer não, mas eu dou conta, né? Então eu posso dar conta, independente se eu vou ficar desconfortável, se vai atrapalhar meu dia, se vai atrapalhar minha rotina, mas eu posso dar é, conta. É mais ou menos isso o esquema de autossacrifício, né? é como se a necessidade do outro fosse mais importante do que a minha, né? Então eu tenho que fazer pelo outro e a minha fica de lado, porque quem sabe foi isso que aconteceu na minha vida, né? As minhas necessidades sempre ficaram de lado e as dos outros, elas foram mais importantes, né? Da subjugação também, quando eu acho que eu não posso dizer não, eu tenho que aceitar tudo o que as outras pessoas dizem. Então, é difícil, né? Quando eu não fui ensinado, né, a Sobre esse não. colocar sobre esse não, né? Quando eu fui ensinado muitas vezes o contrário, que eu tenho que aceitar tudo, que eu tenho que tolerar tudo, né? Quando chega na minha vida adulta, eu até gostaria de dizer, mas parece que eu não tenho habilidade para fazer isso, né? E que engraçado, né? Porque você pega, por exemplo, uma pessoa que ouviu muito não. Se ela não entender esse processo dela ali no desenvolvimento, ela também faz o contrário. Ela cria aquela coisa de que, por exemplo, quem é pai e quem é mãe. Nossa, eu sofri tanto com os meus pais com isso, então meus filhos não vão passar por isso. E a gente também faz esse movimento um pouco com o não, né? Então, é importante entender que esse não sem entendimento vira uma bagunça, né? Porque eu não sei porque eu estou dizendo não. Se eu sei, ok. Agora, se eu não sei, é aonde vai vir essa sensação de abuso, de culpa, de que eu posso ser jogada de lado por conta da minha postura de não atender o que o outro está me pedindo. Eu acho que isso é bem importante, né? Porque um não vazio não significa nada, né, Fran? Eu tenho que entender, assim, quais são as minhas necessidades, o que é inegociável para mim, né?
para daí eu conseguir fazer esse movimento também de, opa, eu acho que nessa situação isso aqui é negociável para mim e eu tenho que estabelecer um limite, né? Sim. Porque E será que as pessoas conhecem esse limite, Gi? Né? Porque, por exemplo, aqui, parando para avaliar agora, as pessoas que nos procuram, né, com sofrimento, tanto para psicologia quanto para psiquiatria, parece que elas ouviram mais nãos na vida, né? Isso vem com uma interpretação, às vezes, de desânimo, de que para mim as coisas são muito mais difíceis, porque foram muitos nãos, e também com uma leitura de que eu estou sofrendo, porque no meu trabalho está acontecendo tal situação e eu não consigo me posicionar, porque o meu casamento está assim e eu vou concordando, né? Eu vou permitindo isso, é também uma forma de não conseguir falar um não, né? Parando para pensar aqui, ninguém nunca me procurou porque fala muito sim. É o contrário, né? Porque consegue colocar sim, porque entende a importância desse sim ou desse não. Mas sim pela dificuldade de colocar não, né? Nas pessoas e nas palavras. Então, esse limite, ele está muito relacionado ao autoconhecimento. Você concorda com isso? sim, sim, muito, muito. É um autocuidado, né? Eu conseguir colocar esses limites, né? E aí que tá. Eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para as minhas necessidades, eu preciso olhar para o meu contexto, né? E muitas vezes eu tô tão acostumado a já não me posicionar ou já não estabelecer esses limites que a minha resposta às vezes é automática, né? Ela nem para por esse momento assim de peraí, mas como que eu poderia fazer isso, né? E fora, né, Fran, eu acho que todas as crenças aí que estão relacionadas a essas crenças sociais do que é falar não, né? Então, até eu fiz uma pesquisa rápida, assim, né, para ver o que falam sobre esse assunto. Então, muitas pessoas interpretam como, ó, eu vou ser mal educado, eu vou ser agressivo, eu sou egoísta, eu vou magoar outra pessoa, eu vou fazer que as pessoas não gostem de mim, né? As necessidades dos outros são mais importantes, ou eu preciso ser útil o tempo todo. Então você vê que essas coisas, a gente ouve elas, né? E a gente vai lidando com elas como se elas fossem regras. E eu acho que essa formação de crenças, disso você falando aqui, eu fiquei pensando no seguinte: quando uma pessoa me pergunta alguma coisa e eu digo sim, é sim, ok. Quando alguém me pergunta alguma coisa e eu digo não, é não, vírgula justificativa. Nós crescemos com essa crença de que o não é uma coisa ruim, né? Então, assim, Fran, vamos tomar um café à tarde? Não. Nossa, estou sendo extremamente grosseira com a Gisele de me convidar para tomar um café. Parece que eu tenho que, né? E aí eu acho que é esse o trabalho do não que faz o nosso sofrimento acontecer, né? Então a gente entra nesse processo de não por causa de. Então, assim, às vezes você nem está interessado em saber o porquê do meu não, mas eu acabo me obrigando a ter que complementar, a ter que gastar mais energia mental para falar esse não. E também tem muita gente que desiste de falar não com esse raciocínio, né? Vai me dar Isso. muito trabalho pensar em que justificativa. É melhor eu Então, ir. assim, não é não. Por que é tão difícil? Né? E principalmente quando isso é escrito, parece que o não é mais grosseiro ainda, tem essa apresentação, né? É. Eu acho que essa questão social, ela pesa, né? Das crenças aí que tem sobre eu não posso recusar um convite. Eu tenho direito a recusar um convite, né? Eu posso me colocar, eu tenho o direito de falar não sem que eu machuque o outro ou sem que eu interfira no direito do outro, mas eu tenho direito a ter uma opinião diferente da tua e de dar essa opinião, né? Mas a ideia, a minha pergunta é mais assim, né? Por que eu tenho que justificar? Uhum, uhum. Por que eu tenho por que eu não posso fazer isso simplesmente como eu faço com o sim? Por que eu preciso ficar nesse processo de. E muitas vezes a pessoa
além dela falar, ela fica ruminando, ela fica ali naquele processo de sofrimento do que está acontecendo, o que o outro achou dessa minha postura, o que ele está pensando em relação a isso. É muito mais por essa busca de aprovação, né, Fran? Até teve um comentário na caixinha, né, que ela falou assim, ó, não sei dizer não para as minhas clientes e acabam me perdendo no horário, uma cabeleireira. Eu falei, se não for eu a cliente, tudo bem, viu? Mas assim, olha os sacrifícios que a gente vai fazendo, né, de não entender qual que é a minha capacidade, né, o que significa muitas vezes esse dizer não, porque realmente, se eu não dou conta de fazer tal coisa, se eu não dou conta de atender, se eu não dou conta, né? Eu falo para os pacientes assim, enquanto sofrimento de saúde mental, para que eles pensem um pouquinho. Olha, eu te peço para ir no supermercado, você tem capacidade de trazer 3 sacolinhas em cada mão com 100 quilos. Mas, por um acaso, eu te peço para trazer mais que 100 quilos. Eu peço para você trazer 200. Você não tem capacidade de trazer 200. Mas você também não tem capacidade de me dizer não, então você se lasca, né? Para trazer os 200. E aí as pessoas chegam aqui nesse processo de adoecimento não entendendo, e muitas vezes tem uma leitura de que a culpa é do outro, que o problema é do outro. O outro está me fazendo mal, mas não é o outro. Uma vez que eu me posiciono com esse outro, falando um não ou falando um sim, o que esse outro vai pensar ao meu respeito também passa muito pelo campo da minha imaginação. Eu fico ali com ideias do que a pessoa está achando, criando expectativas ou esperando que isso seja assim, seja assado. E muitas vezes não é assim que acontece. Então, lógico, a comunicação, quando ela é assertiva, colabora muito com a nossa vida. Só que eu percebo que essa palavra não tem muito peso pra gente. E até um peso do cansaço mental. Então é mais fácil eu dizer sim do que eu dizer não. Só que esse sim vai ter um peso também, né? De esforço, de gasto, de alguma coisa eu estou abrindo mão por conta disso. Eu achei, você estava ali falando e eu fiquei pensando, né? Porque às vezes essas necessidades, às vezes esse pedido de ajuda ou de colocar um limite para outra pessoa, a gente quer às vezes que o outro suponha, né? Eu suponho que o outro sabe que eu preciso da tua ajuda, né? Que eu preciso disso. E eu fico esperando muitas vezes, né? Sem eu falar para o outro, olha, eu gostaria que você fizesse isso, isso, isso. Isso acontece muito nos Muito. relacionamentos, né? Nos É casamentos. bem Assim, comum. né? A reclamação mas fulano não. Tá, você falou? Você comunicou? E aí, não, mas me conhece, sabe como eu sou. E aí fica nessa suposição que vira um distanciamento, muitas vezes, dos casais, né? Isso é bem comum. Assim, não, mas é claro que a pessoa sabe. Como que ela sabe? Você falou claramente o que você deseja, o que você gostaria, o que você não está gostando dentro desse relacionamento? Não, mas olha, ela vê na minha cara que eu não estou gostando. Mas isso abre, né, para muitas possibilidades, né, Fran? E cada um faz a sua interpretação. E daí, dentro dessa interpretação, cada um pode ter a sua, e isso pode gerar muitos problemas no relacionamento, na comunicação, né? Então, você falou ali sobre assertividade. Assertividade é uma habilidade social, né, que a gente precisa treinar. Eu acho que isso é bem importante quando a gente fala sobre o não. Eu não sei dizer não, mas eu posso aprender? Eu posso começar a tentar? É algo que eu posso treinar? Né? Eu brinco com os meus pacientes assim, que a gente não sai. Por exemplo, eu vou aprender a andar de bicicleta, eu já saio pedalando. Não, eu tenho que usar as rodinhas ali primeiro, eu preciso treinar para eu conseguir ter essa habilidade. E quando a gente fala sobre assertividade, sobre uma comunicação assim, a gente também fala sobre treino, né? Então, eu não consigo ser assertiva, mas eu posso começar a tentar, né? Sempre falo para os meus pacientes assim, vamos começar sendo mais fácil para o mais difícil. E às vezes, assim, é simples, às vezes é numa escolha de uma comida, né?
de um filme para assistir. É uma coisa simples que eu vou começando a tentar colocar no meu dia a dia, né, para eu ir treinando essa assertividade. E assim, uma coisa que não favorece essa assertividade no sentido de treino de habilidades é a vida que a gente leva hoje, né? Uma vida cada vez mais comunicada por rede, né? Por meios digitais aí, menos ao vivo, né? Então, como é que. E muitas vezes essa forma de comunicar abre muito também o sentido de o que a pessoa está pensando ou o que ela está querendo comunicar. É diferente de você ver no rosto da pessoa, né? Acontece isso muito lá em casa. Às vezes eu vou ler uma resposta pro meu marido, pro Ronald, e ele fala assim, Franciele, lê normal, lê sem o teu tom, porque no teu tom parece que a pessoa tá brigando, Isso. parece que, né? Porque a gente interpreta muito isso. Então, é triste pensar que a questão digital ela veio para nos ajudar, só que a gente também está entrando num movimento, né, num ciclo vicioso, numa espiral, eu diria, a gente está sendo sugado para baixo, de cada vez ficar mais intolerante em relação a essa habilidade, de interpretar a expressão do outro, de ter paciência para olhar para esse outro, para acolher esse outro e para entender. Então a gente abre muita margem para o nosso campo mental. A gente fica ali muito no pensamento do se, e não vai para a ação muitas vezes. E assim, né, Fran, a gente precisa, igual eu tava falando da questão de treinar, a gente precisa treinar, mas a gente precisa avaliar bem a situação que a gente vai treinar, né? Porque assim, às vezes é isso, né? Eu tô aqui ouvindo uma live que eu preciso me posicionar, eu preciso começar a dizer não, e daí eu saio daqui e começo a dizer não em todas as. Opa, mas às vezes são situações que eu preciso usar de flexibilidade, né? É esse equilíbrio de eu olhar para a situação e ver, poxa, essa situação aqui, eu posso ser flexível ou estou sendo flexível demais, né? Mas eu tenho esse equilíbrio, porque senão eu também vou estar me posicionando em um momento que não é adequado, né? E isso também vai me trazer prejuízos. Sim. Hoje, quando eu estava fazendo o assunto da live, tem uma pergunta aqui que fala quais são os sinais que preciso ficar atento, que preciso dizer mais não do que sim. E eu me recordei de um colega da psiquiatria, quando eu estava começando o primeiro ano da especialização, que ele contou que ele tinha um professor psiquiatra que ele praticava na casa dele um sim e um não. Os filhos pediam uma coisa, se estava na vez do sim, era sim. Se estava na vez do não, era não. Isso era um fundamento baseado muito na psicanálise, né, que fala que a formação da criança, do indivíduo de modo geral, que ele precisa aprender a se frustrar. E frustrar é dizer não. Colocar limite é dizer não, né? É necessário. Isso. E a gente vive também uma onda de intolerância à frustração, né? Então, esse não, eu gosto de falar assim para os meus pacientes, quando começa muito com esse assunto de que, mas a culpa é do outro, o outro não sei o que, tá, mas você se posicionou diferente? Mas não adianta, eu tenho. Tá. Então, já começa para esse cérebro a informação passando de que não vou ter sucesso. Então, o que eu vou fazer? Não vou nem tentar, porque eu sei que não vai ter resposta. E eu entendo muitas relações humanas, de modo geral, como se fosse uma dança, que tem, no mínimo, dois participantes. E se a música que está sendo tocada está boa para os dois, ok. Se um deles decide mudar a música, o outro vai ter que se encaixar. Então, eu vejo muito, usando esse exemplo, eu vejo muito pessoas que não conseguem dizer não, quando começam a dizer não, se espantam com a reação do outro porque tinham uma expectativa de que aquilo não ia ser favorável. E fala assim, nossa, que legal que mudou. Então, é importante entender, né? E é o que você falou, saber as situações em que eu vou fazer esse treinamento, Isso. né? Para melhorar essa minha habilidade social. E até voltando um pouquinho no medo da rejeição, nós somos seres sociais. Né? Nós queremos pertencer a um grupo, Claro. não tem, a gente não foi feito para ficar sozinho. Então, parece que quando eu falo não, eu corro o risco de ser rejeitada, de ser excluída desse grupo, e aí eu acabo
aceitando, né? Porque eu tenho muito medo da rejeição. Mas o preço, às vezes, é alto, né? Muito, muito alto. O preço é muito alto, porque daí, muitas vezes, eu tô deixando coisas que são essenciais para mim de lado, né? E daí, eu acho que vai ativando, né, frustração, raiva, né? E eu posso ter até alguns comportamentos passivo-agressivos até com essas pessoas, porque eu vou guardando ali, né? Eu não consigo estabelecer um limite, eu não consigo falar o que eu gostaria de falar, e eu utilizo outras maneiras, né, De para comunicar. de comunicar, que não são assertivas, porque eu não estou comunicando. Outra pessoa, da mesma forma, ela não vai ter um comportamento diferente, porque ela nem sabe, às vezes, que eu gostaria que ela mudasse determinado comportamento, né? Então, a gente tem que cuidar, porque isso acaba trazendo realmente muita frustração, muita raiva. Às vezes eu fico decepcionada porque eu não consigo me colocar, né? E eu sei que esse é um processo dentro de terapia. Eu não peço para os meus pacientes que chegam aqui no início que eles precisam sair por aí e eles precisam colocar limites. Não, eu sei que vai ser um processo que a gente precisa entender muita coisa e que aos poucos eles vão fazendo esse treino, né? Até porque é muito injusto, né? Eu pedir para uma pessoa algo que ela não pode fazer naquele momento, porque às vezes ela não tem realmente aquela habilidade, Não né? Então, desenvolveu. eu tô pedindo para a E pessoa até andar tem, de bicicleta aí se ela nunca andou, e entendeu? até tem uma pergunta que acabou de entrar agora, que é como lidar com o não a crianças. E é isso. Então, a importância desse não, inclusive na infância, é muitas vezes função desses cuidadores, desses pais, de ensinar para a criança que ela se autoriza a dizer não e que ela tem que entender também esse não. Então, a gente está falando de processo de desenvolvimento, né? De entendimento do que significa esse não, aonde que eu vou fazer esse não e aonde que eu vou ter que regular um pouquinho em relação a isso. É. Eu não atendo criança, mas assim, limites realistas, eles são fundamentais para o bom desenvolvimento, né? São necessidades emocionais. Crianças que não tiveram limites também têm um sofrimento na vida adulta muito Muito grande. grande. Uhum. Eu falo bastante isso. Eu também atualmente não atendo mais crianças, mas eu falo bastante isso com os pais quando eu vou fazer algum tipo de orientação. Que a criança ela também entende o não, o limite, como uma forma de ser cuidado e ser amado, né? Isso. Então, quando é muito permissivo, né? Ah, pode. Então, assim, os dois extremos, né? A superproteção e a rigidez também, né? O negativismo, o não para tudo, também pode criar uma percepção de desestímulo, de que tudo para mim é impossível. Eu tenho uma adulta jovem que eu atendi há pouco tempo, que tudo que eu colocava de vamos tentar ir, não, eu sei que meus pais não vão deixar. Eu já sei, eu sei que eu só vou conseguir isso quando eu me formar. Eu sei que eu só vou conseguir isso quando eu tiver a minha profissão e o meu dinheiro, ou estiver em outra situação, casamento, né? E aí, assim, qual que é a chance dessa pessoa que está desistindo, porque já levou muitos não, foi muito limitado também, né? Ficou muito rígido ali, de só trocar 6 por meia dúzia. Sair de um relacionamento dos pais hoje, né? Que fala muito não, e ir para um relacionamento afetivo também, que vai ter o mesmo padrão de comportamento. Porque é importante entender que o que a gente está conversando aqui é para indivíduo, é para nosso bem-estar, né? Isso. E eu só vou ficar bem com o outro se eu estiver bem no meu individual. E não Sim. é fácil, gente, ficar bem no nosso individual. Não é uma tarefa tão simples. Não tem uma receita de bolo que a gente lê na internet e fala, pronto, deu certo agora eu sou feliz. A gente está lutando aí, né, Fran? Constantemente, Todo mundo. todo mundo. Sim. Acho que sim, todo mundo está aí lutando para ter uma saúde mental, né? E claro que estabelecer limites aí é importantíssimo, né? Mas assim, eu acho que a gente precisa olhar para isso e começar a, peraí, como que eu posso iniciar esse processo, né? Então, assim, como que eu posso, eu acho que até uma das dúvidas aí, né, que você falou, que era como falar
para a família, como dizer não para Ah, a sim, teve gente, família. teve bastante perguntinha assim, ó. Como dizer não aos meus parentes? Como colocar limite nos meus familiares? A família tá atormentando a vida aí, viu? Né? E tem um livro que fala muito sobre comunicação, que é o livro Comunicação Não Violenta. Eu tenho esse livro. Ele é fantástico, né? E eu sempre indico para os pacientes, porque eu acho que ele ajuda aí, eu acho que é uma boa indicação para quem está procurando esse caminho e tentar desenvolver essa comunicação. E ele fala sobre algumas coisas, né? De eu prestar atenção, observar o que está acontecendo no momento, eu falar sobre como eu estou me sentindo, né? Eu falar sobre como que eu gostaria que fosse diferente, né? Nessa comunicação. Então, assim, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar, a Fran me convidou aqui para participar da live. Vamos imaginar que, assim, não, eu não quero participar, né? Então, eu falaria, Fran, você me convidou para participar da live, mas eu me sinto muito ansiosa com live, eu tenho muito medo. Tem acontecido várias coisas na minha vida no momento que estão difíceis agora para eu conseguir focar numa live. A gente poderia marcar para uma outra data, né? Então, você vê, eu acho que tem, Você colocou um não sem ter a palavra não. mas tem formas para a gente comunicar, né? E às vezes a única forma que eu sei é uma forma agressiva, né? Então, assim, por exemplo, com a família, ao invés de eu falar o que eu não gostei, o que aconteceu, às vezes eu falo, não enche meu saco, né? Eu tenho a sensação que os nossos próximos, por a gente ter certeza desse amor e pela convivência, existe uma autorização mental de que aquele amor é seguro. Então, sempre me perguntam isso. Nossa, mas trata tão bem as pessoas de fora e não me trata bem. Eu estou aqui todos os dias e próximo. Então, parece que é uma autorização muito errada, né? Que a gente faz com os nossos próximos de ser mais agressivo, de ser mais curto, de comunicar do jeito errado que eu tenho limites e que eu não gostaria de fazer tal Isso. coisa. Então, assim, eu posso tentar outras formas de comunicar isso, né? Eu, em que eu esteja falando sobre como eu estou me sentindo, o que eu gostaria, o que eu não estou gostando, né? Eu acho que isso também, eu acho que não abre daí para outra pessoa ficar supondo, né? Coisas. Coisas sobre o que está acontecendo, né? A gente estava dando exemplo de relacionamentos familiares, muitas vezes o que a gente vê é uma cara fechada, né? Às vezes as pessoas ficam dias sem conversar, e a outra pessoa fica pensando o que está acontecendo, né, no meio de tudo isso, e isso acaba não sendo assertivo, não sendo efetivo, né? Gi, tem uma outra pergunta que fala assim, ó, quais são os riscos de não conseguir dizer não para a minha saúde mental? A gente já conversou bastante sobre isso, né? E você entrou um pouquinho nesse assunto, mas eu queria trazer um pouquinho diferente do que você trouxe lá atrás. Eu resumo isso em duas palavras. Ou a gente implode ou a gente explode. E mesmo quem implode, quem guarda, vai chegar algum momento que vai manifestar isso de uma forma mais explosiva e vai comunicar esse não de um jeito totalmente que vai ter mais consequência do que benefício, né? Eu vejo muitas pessoas fazendo movimento dessa dificuldade de dizer não, e isso se transmite para esse cérebro como uma sensação de incapacidade, que eu sei que eu deveria me posicionar diferente, mas eu não consigo. E se eu não consigo, parece que eu estou sendo abusada pelo outro. Eu falo assim para os pacientes, mas você está se colocando numa bandeja e entregando para outra pessoa te abusar. Então, aonde está a culpa? Não é na outra pessoa, é em você. As perguntas ali foram como eu não me sentir culpado, né? Como eu não me sentir culpado por dizer não. Mas assim, a culpa é tua, né? Eu falo muito assim um exemplo para os pacientes. Imagina que a sua mão está escrito de um lado sim e de um outro lado não. Gisele me pediu uma coisa, eu falo sim para Gisele, a quem eu estou dizendo não? Para mim. Sim, Então,
Eu acho que, assim, teoricamente a gente sabe dizer não. Uhum. Só que a gente escolhe a pessoa errada para dizer não. E essa escolha vem muito de amor próprio, de autoestima, de entendimento da minha capacidade. Eu vejo as pessoas muito carentes, né, em relação a querer que o outro a valorize, que o outro a enxergue. Eu falo assim, olha que coisa engraçada. Às vezes eu estou na fila do supermercado, né? Não conheço a outra pessoa que está me pedindo alguma coisa. E eu tenho dificuldade de dizer não. Então, a relação com o outro coloca a gente nessa sensação de que eu vou ser rejeitada. E se eu não tenho certeza de quem eu sou, da minha capacidade, do que eu posso, do que eu não posso, e se eu não sei fazer isso de uma forma assertiva, o que o meu cérebro vai falar? Autoriza, vai, faz que faz para evitar problema. Só que esse problema vai voltar na sensação de mal-estar. Porque o cérebro vai interpretar que eu deveria ter feito de tal forma, eu deveria ter apresentado isso de um jeito. E aí eu aceitei. A partir do momento que eu aceito isso, eu começo a entrar em sofrimento e ruminação também de pensamentos, né? Então, esse abuso, eu sou culpada, eu estou permitindo isso de algum jeito. Concorda? Sim, 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 que a gente permite isso, mas eu acho que às vezes por até uma falta de habilidade mesmo, né? Eu acho que a gente precisa, eu acho que cada caso é um caso, primeira Uhum. coisa, Sim, super no individual, né? né? Mas eu acho que a gente sempre tem que avaliar mesmo, né, Fran? Ah, poxa, o que está acontecendo comigo? Por que é tão difícil para mim? Porque eu preciso parar um pouco e me observar, né? Porque senão, assim, sim, é uma responsabilidade que eu tenho comigo de me cuidar e de estabelecer limites, né? E eu preciso me responsabilizar por isso, né? Mas por que para mim é tão difícil me cuidar, né? Será que eu fui cuidada? Será que eu aprendi isso? Será que eu aprendi que eu sou importante, que eu importo, que eu tenho valor, mesmo que eu desagrade a outra pessoa? Às vezes o amor está tão condicionado, né? A eu aceitar, a eu ser uma boa pessoa, né? Peraí, o amor ele tem que ser incondicional, né? O amor de um pai para de filhos para uma criança, né? Mas eu aprendi que está condicionado às vezes ao meu desempenho, a eu ser uma criança boa, a eu aceitar tudo que eles me trazem, né? Aqui é um exemplo, né? Então você vê, muitas vezes eu não aprendi que é, eu posso ser amada mesmo desagradando o outro, né? Pode ser que o outro não goste, pode, que ele não queira estar mais na relação comigo, É um pode. risco. É um risco, mas assim, vamos pensar, você está sendo desagradada nessa relação e você continua, né? Então, assim, muitas vezes, quando não aconteceu alguma coisa assim que não deu mais certo, eu não fui mais amada porque eu disse um não, né? Também, que tipo de relação é essa, né? Eu acho que você falou ali num ponto, né? Quem é essa outra pessoa que importa tanto a opinião dela para mim? Acho que a gente tem que parar para pensar um pouco, né? Quem é essa Mas, por pessoa? O exemplo, que ela. às vezes eu vejo de que entendo quem é essa outra pessoa, o que essa outra pessoa representa para mim. Isso, Só que eu vejo também em muitas situações uma ausência de perceber quem eu sou. sim, Então, sim. qualquer outra pessoa vai representar muito para mim, porque eu não sei o que eu gosto, o que eu quero, o meu valor, o sentido de eu estar aqui vivendo, né? Então, isso também é difícil, porque parece que o outro sempre é mais importante, porque eu deixo de olhar para o que eu tenho, ou o que eu preciso, ou o que eu necessito. Parece que é uma ambivalência. Eu faço isso para querer algo em troca, aí às vezes a leitura é que eu não tive, e eu fico numa roda de rato, né? Eu fico o mesmo movimento o tempo inteiro. Eu busco, eu não tenho, eu permito de novo. Então, isso só para quando a gente tem autoconhecimento e entende
qual é o sentimento que está por trás daquilo ali, né? Por que que eu autorizo tanto isso aos outros? Isso, isso. Eu acho que isso é fundamental, Fran. Por isso que é um processo, né, na terapia, de a gente começar a perceber, peraí, por que que é tão difícil assim para mim? Ou por que que, ou até, né, por que que eu também só coloco limites? Às vezes também pode acontecer o contrário, né? Por que que eu não, opa, relaxo também. Então, esse autoconhecimento, ele é importantíssimo, mas é um processo, né? Com certeza. E que não significa um processo fácil ou de felicidade, viu, gente? A maioria das pessoas, quando começam terapia, tem um discurso de que, tá, mas que horas que eu vou ser feliz? Ou pronto, eu fui lá, fiz o que você pediu, ou estou, né, no meu processo de descoberta, mas eu só descobri coisa ruim até agora. Mas não é, né? É tentar enxergar a situação de ângulos diferentes. É, E eu não conheço outro processo que faça isso, sair do campo mental e ir para o campo físico, para que eu também escute. Eu falo bastante para os pacientes. O ouvido mais perto da sua boca é o seu. Então, o processo terapêutico ele começa quando você joga para fora e você mesmo ouve isso. O nosso cérebro ele age por acomodação. Se eu brigo com uma pessoa agora, eu vou ter uma energia para contar isso para o meu marido quando eu chegar em casa. Se eu conto para meu marido, para minha mãe, para minha irmã, eu vou contando. Eu mesmo começo a me gente, mas por que eu fiquei tão colaborando. brava, né? Por que eu fiquei tão exaltada? Por que uma pessoa me ofendeu tanto? Sim, Então, isso são processos mentais que realmente acontecem. Inclusive, eu estava olhando uma pesquisa que diz que o dizer não, o medo da rejeição, ele sinaliza para o cérebro uma dor emocional, ele sinaliza para o cérebro um sinal de alarme acionado, né? Como se fosse um sistema ali de fuga. Está acontecendo alguma coisa muito desfavorável ou vai dar uma catástrofe, vai acontecer alguma coisa. Então, volta aí, não diz não, não, diz sim. é muito forte, né, Fran? É muito forte. Por isso que não é tão simples assim, né? Por isso que realmente, assim, eu preciso arregaçar as mangas e trabalhar em cima disso, né? Porque não é simples eu dar esse não, porque realmente, olha só, o medo da rejeição, de sentir essa dor, a gente faz o possível para não sentir isso, né? Mesmo não percebendo o que está sentindo, né? Então, por exemplo, a consequência de não saber dizer não à saúde mental, adoecimento, Sim, né? Então, sim, se eu aumento meu nível de estar desagradada, de estar desconfortável, meu nível de estresse vai alto, o cortisol aumenta, o sono não é de qualidade, o apetite pode mudar tanto para mais quanto para menos. A gente pode fazer uma regulação emocional muitas vezes na comida por estar com uma emoção que aconteceu 2 horas atrás de eu não saber me posicionar, de eu não conseguir pôr limites. e assim, né? Eu não sei se eu acho que acredito que aconteça com você, mas comigo acontece com frequência. A pessoa iniciar na terapia e ela, na verdade, só vir com os sintomas físicos, né? E ela Não percebe os tem emocionais. isso, ela tem até dificuldade de perceber assim que os limites dela estão sendo não estão sendo respeitados, né? Ela, ela vem Mas, descobrir isso às vezes na terapia, isso. porque Só que, por exemplo, para esse limite ser respeitado, eu preciso saber aonde que ele começa e aonde ele termina. isso, E também tem muita gente que não consegue fazer essa percepção até que ponto que eu te autorizo a vir e ultrapassar o limite ou eu preciso te colocar de volta. sim, sim, sim. E eu acho que assim é começar a pensar assim, peraí, o que que acontece comigo quando eu percebo que alguém ultrapassou? Começar a parar e o que que eu sinto, né? O que que eu faço? O que que eu penso? Então, essas coisas, assim, para eu começar a identificar aí, né? Não só às vezes quando eu não tô conseguindo mais dormir, ou eu tô com sintomas físicos de ansiedade, mas eu dar essa parada e ir observando o meu dia a dia, né? Eu, E ir começando. eu falo bastante isso para os pacientes. A coisa mais fácil para mim é eu fazer uma escuta, achar um diagnóstico e orientar uma medicação. E
ajudar esse sintoma a reduzir ou cessar às vezes. Só que plena consciência de que a coisa mais difícil é ajudar esse paciente a entender por que o sintoma começou. Da onde que ele está vindo? Porque se eu tiro a medicação, o sintoma vai voltar se a pessoa não ir atrás dessa resposta. E a gente também percebe isso no nosso dia a dia de trabalho, né, Gi? As pessoas tentando ir atrás da resposta e essa resposta não ser no primeiro momento o que eu estou esperando e eu acabo desistindo de buscar essa resposta. E aí, às vezes, passa muito tempo, a pessoa se ilude que tá tudo bem, né? Resolvido. Eu falo assim, um dos nossos mecanismos de defesa é a racionalização. A gente usa dessa inteligência para afastar o que está desconfortável. Né? Então, assim, nenhum problema em ter racionalização. O problema é quando ela só acontece, quando nós não nos permitimos perceber a emoção e até, por exemplo, uma crise de ansiedade. Tá, qual foi o gatilho que acionou a crise? Foi visual? Foi auditivo? O que foi? Né? Uhum. Não, nada. Não tem nada. Tem que ter alguma coisa. Né? Então, assim, às vezes a pessoa quer parar o sintoma e eu falo, o sintoma é o que leva a pessoa a buscar ajuda, e eu gosto de acreditar nisso, né? Que a partir desse sintoma vai precisar ter um estado de mudança, e eu tenho muita esperança que esse estado de mudança seja sempre para melhor, que a pessoa tente olhar melhor para a vida dela, né? Seja por querer afastar os sintomas, seja porque está entendendo o seu processo de dor, mas nem sempre é assim que acontece. A gente vê, na prática, não é muito assim. As pessoas começam a fazer essa busca e aí desiste, né? Acaba abandonando o processo no meio do caminho. Até porque, assim, muitas vezes a gente está acostumado a respostas rápidas, né? A gente quer, assim, algo que, eu vim aqui, eu quero ter uma resposta e eu quero mudar isso, assim. E olha só tudo que a gente está falando nessa live, né? Então, assim, como que é possível eu mudar algo que há anos, né? Eu tenho 39 anos, vamos imaginar, há 30 e poucos anos eu tenho esse olhar, essa é a minha lente que eu vejo o mundo, né? Eu acredito nessas coisas e aí na terapia a gente pede para o paciente começar a refletir sobre tudo isso. Não é tão fácil. Não. E causa desconforto, com certeza. Causa muito desconforto, Só né? que também há um preço sendo pago muito alto em não sair da zona de conforto, que não tem nada de Eu confortável, na falo verdade. que ela é espinhenta, né? Sim, e a pessoa está pagando algum preço por estar Preço, ali. Eu acho interessante também quando a gente fala sobre relacionamentos abusivos, tóxicos, né? Como é difícil, às vezes, eu perceber que aquilo não é saudável, aquilo não é o que é ser amado, né? O que funciona. E isso é uma dificuldade que eu percebo dentro dos relacionamentos, e por isso, muitas vezes, eu vou aceitando aquela situação. Condição. Eu falo menos não e mais sims, né? Como uma forma de achar que isso vai ter uma promoção de mudança. E eu falo para os pacientes, tá, vai acontecer mágica. Se você não fizer, se você que está procurando atendimento com sintoma não fazer o movimento da mudança, a outra pessoa que está do outro lado nem sabe o que está acontecendo. Para ela, talvez esteja tudo bem, o problema é você, né? Tem muita essa interpretação. O problema é tão você que você vai para o psiquiatra, sendo que não é assim a realidade, né? É você que tá aqui, né, na minha Você frente. que tá louco, né? Você que tem que ir buscar, né? Existe ainda muito esse preconceito. E até essa semana eu estava conversando com uma paciente sobre isso. As pessoas ainda têm muito preconceito ao redor da questão saúde mental, né? Tá, eu quero. Você pergunta, vamos lá, abre uma caixinha de pergunta, gente. Você quer ter saúde mental ou você quer ter. Todo mundo vai responder, quero ter saúde mental. Tá, o que é essa bendita saúde mental? O que eu preciso entender dessa saúde mental? O que eu preciso fazer de mudança para ir atrás dessa saúde mental? Então, é muito mais complexo, vai mexer em muito mais coisas de estrutura. Não é algo mágico que vai acontecer da noite para o dia. E relacionamento é a mesma coisa. Então, eu preciso ser comunicativa da forma assertiva. Eu fico bem triste, assim, quando eu pego, por exemplo, uma das pessoas do casal, né? Que assim, eu tô desistindo, não quero mais conversar. E eu tento colocar para a pessoa que precisa mudar
a estratégia, né? Precisa esse resgate desse amor que uniu duas pessoas ou que fez duas pessoas querer ficar junto muitas vezes, ele precisa ser utilizado de estratégias, como se a vida fosse um jogo, literalmente, como se o relacionamento fosse um jogo. E quando você desiste do outro, né? Você desiste de comunicar, você desiste de, eu tentei falar, ele não, beleza, tenta de outro jeito. Tenta de outro jeito, tenta de outro jeito. Ok, esgotou todas as suas tentativas, aí sim, tudo bem. Vamos pensar que talvez seja justo cair fora dessa relação. Só que esse tentar, esse entender a estratégia, esse entender o que fez a gente ficar junto, o que fez aquela química da paixão diminuir, e agora vem a química do amor, que é diferente. Quem é casado, quem vive aí junto, sabe que é diferente, que o começo o cheiro, a visão, tudo isso mobiliza a gente de um jeito diferente. A gente está falando de química, a gente está falando de ver e sentir isso de um jeito diferente. Então, o cérebro ele se acomoda em relação a isso. Então, quando a gente desiste de fazer essa busca, é onde a gente se permite ficar em relacionamentos ruins, achar que a solução é trocar, é arrumar outra pessoa, né? E como tem gente vivendo em relacionamento abusivo. Meu Deus do céu. Por ausência de amor próprio, eu acho. Por autoconhecimento, por saber o que é importante para a pessoa. Infelizmente, né, Fran? Porque daí entra de novo tudo aquilo que a gente conversou, né? O que eu aprendi sobre amor, o que eu acho sobre, que eu mereço de amor. E isso reflete na relação que você tem atual, né? A gente vai aprendendo lá com os nossos primeiros cuidadores, os nossos pais, o que é ser amado, né? A gente vai aprendendo isso e vai vivendo isso nos relacionamentos que a gente tem. Você falou aí sobre química, e dentro da terapia de esquemas, a gente tem o termo da química esquemática, né? Que é isso, que é muitas vezes eu procuro, dentro de um relacionamento, já um parceiro. Vamos imaginar lá que na minha infância eu vivi situações aonde eu não fui validada, aonde eu não fui compreendida, né? E hoje tem vários estudos falando como muitas vezes essa procura do parceiro, a gente faz esse processo dessa química esquemática de uma forma inconsciente. E a gente procura muitas vezes um parceiro que vai replicar isso na nossa vida, porque é o que a gente Só entende. que replica ficando no caos, né, Gi? Isso, sim. Eu continuo A não acomodação com sendo o não validada. estar. É esse o estado que eu conheço. Eu racional, consciente, sei lá, eu desejo um outro estado, mas eu não sei sair disso. Porque eu aprendi dessa forma. Olha só, é difícil, né? E daí por isso que a gente tem que realmente fazer essas paradas e começar a perceber quem é essa pessoa que eu escolhi, quais são essas escolhas, o que faz sentido para mim e começar a se questionar aí, né? Que muitas vezes isso esse é um processo tão doloroso, porque eu vou ter que olhar para tudo isso que até tem uma evitação muitas vezes, né? E a evitação faz a gente não sair do lugar. Ou ficar, tem uma figurinha no Instagram mesmo, né? Que a pessoa fica rodando e vai afundando, vai afundando, vai afundando, né? Em outras palavras, a rodinha de rato, né? O coitado do ratinho que fica lá correndo, gastando energia, porque está gastando, né? Quem dera se a gente pudesse estacionar algumas coisas, alguns sentimentos, alguns pensamentos, e falar, pronto, tá bom. Não vai acontecer nada contigo. Nunca mais vai ter um sintoma, nunca mais vai ter uma crise, nunca mais vai experienciar uma sensação de mal-estar ou de dor. Não é assim que acontece. Sim. E na verdade a estratégia de evitação, ela existe, ela é utilizada, ela é Muito muito utilizada, utilizado. né? Porque ela funciona, em muitos casos ela funciona, só que daí eu começo a utilizar essa estratégia em todos os casos, e daí a minha vida começa a virar um caos, porque eu começo, né, a não tomar decisões de acordo com as minhas necessidades, eu acabo tendo decisões que não são boas para mim, né? Porque eu evito de passar por uma situação desconfortável, mas eu evito de viver também, de ter sensações boas, De me confortáveis, porque eu não vou permitir atrás. conhecer outras situações. De Isso, criar, né? isso. De criar um ambiente diferente. As pessoas falam muito em promoção de mudança, eu quero mudar, eu quero isso, mas
para acontecer essa mudança tem que ter ação, né? Então, é um sonho, um sonho que não tem ação, um sonho sem ação é fantasia, É. né? Então, para você correr atrás de alguma mudança, precisa ter o seu processo de planejamento e sair do lugar, né? E E tentar. realmente poder entrar naquilo e entender, tá, estou feliz. E eu falo muito assim para os meus pacientes também, gente, nada é de um jeito que a gente não possa retornar, não possa voltar atrás, né? Então, eu tenho medo da mudança, eu tenho medo de confrontar, eu tenho medo de dizer não, tá? Disse não e foi desconfortável para você, dá um passo para trás e reavalia. Mas se permita um estado de diferença, porque é onde você vai conseguir sair dessa fantasia, desse sofrimento, desse vitimismo que, nossa, eu não consigo, eu não dou conta. Então, você tem que experienciar isso de alguma forma para ter essa sensação de bem-estar ou mal-estar. E eu falo assim também, esses dias uma paciente falou assim para mim, Gisele, você fala assim com as pessoas, a gente estava fazendo um treino sobre assertividade, ela falou, você fala assim mesmo? Eu falei, sim, eu falo, né? Nossa, ai meu Deus, será que um dia eu vou conseguir falar assim? Será que um dia eu vou conseguir? Gente, eu nem sempre eu consigo ser assertiva, eu tento na maioria das vezes, né? Hoje, Mas isso. mas assim, ó, para a Hum, gente finalizar até, tem uma pergunta, tem um comentário ali numa caixinha que não foi na minha, que diz alguma coisa assim de um marido aí falando alguma coisa que você era especialista em dizer não, que na tua casa os não aconteciam. Como é que foi isso aí, mais ou menos? ele me entregou, Fran. Quando eu falei para ele, a Fran me chamou para falar sobre não, ele falou: Nossa, é o teu tema, né? Você Porque pratica assim, bem, né? pratico bem, eu coloco limites, mas olha aí, esse é um bom exemplo, né? Assim, para mim, né, não colocar limites me leva para uma sensação muito ruim, né? Quando eu percebo que alguém está ultrapassando o limite meu, aquilo já me leva para uma sensação de estão abusando de mim e eu preciso me defender. Eu E quando também. eu era criança, eu me sentia assim, porque eu vivia num ambiente em que eu me sentia assim, abusada emocionalmente. E é uma lembrança lá que me dói Tem que muito. afastar. Então, hoje em dia, eu posso defender a minha criança, né? Naquela época, eu não podia fazer nada, porque era uma criança e não tinha habilidade. Mas hoje em dia, eu posso falar assim, não, peraí, vamos lá, vamos pegar na mão dessa criança aqui e vamos fazer algo diferente, né? Se você está sentindo, por que você está se sentindo assim, abusado? O que aconteceu, né? E tento avaliar a situação. E aí eu coloco um limite, realmente. Porque E assim, é toda essa por exemplo, construção, mas foram anos de terapia, gente. eu Então, também, eu também. Você falando, eu pensei assim, eu faço muito uma voz interna. Quando tem alguma sensação que é desconfortável para mim, eu começo como se fosse uma voz me tá, Franciele, o que você está sentindo? Franciele, se controla porque, olha, não é contigo. Então, eu faço um diálogo, eu consigo, às vezes, parar o ambiente e fazer esse diálogo. E assim, gente, acredite, quando a gente entra no processo terapêutico, e eu falo assim, eu não falo não para tudo, eu ainda tenho minhas dificuldades de falar não como pessoa, como profissional, mas quando você aprende a fazer isso e você entende a importância de fazer isso, é uma realização muito grande. Você sabe? Então, assim, por exemplo, o marido falando para você, né? Eu diria para ele assim, João Pedro, te vira nos 30, né? Porque é a esposa que você tem, meu querido, né? Tipo, é Deus isso. não dá algo que eu não possa carregar, né? Tipo, brincando aqui. Mas assim, às vezes para ele, lógico, é uma brincadeira, eu tenho certeza que é, mas para você deve ser motivo de orgulho conseguir se posicionar e cuidar dessa criança que viveu muitos monstros emocionais por não entender o que estava acontecendo. Porque não tinha maturidade, não tinha Isso, habilidade, não tinha entendimento para isso naquela época. E é acho que isso. muitos passam pela mesma situação, né? A gente carrega muito essa bagagem infantil para a vida adulta. Assim, isso fica tão guardadinho com a gente que às vezes a gente nem linka uma coisa com a outra, né?
Mas eu acho que, assim, quando eu recebo os pacientes aqui, eu falo, eu não espero que você vai ter uma resposta assim, como eu tenho, né? Tem que ser a sua resposta. Mas, assim, tem que se fazer bem para você. Você tem que se sentir bem, né? Então, Você tem que entender, né? isso, né? Um sinal é quando eu não estou me sentindo bem nesse relacionamento, nessa decisão que eu tomei, nessa comunicação que eu fiz. Peraí, o que está acontecendo? E eu acho até, Gi, para a gente poder finalizar, Ah, tem uma pergunta que fala assim, peraí, cadê ela, Jesus amado? Peraí. Ó, como saber a hora de dizer não? E eu acho que a resposta para essa pergunta é: repare no seu desconforto. isso. Faça esse processo de, tá, eu posso responder sim, eu posso responder não, mas perceba o que a pergunta, o que o pedido te gerou. É algo positivo? Ok, é sim, né? É algo que te colocou em desconforto? É não. É não. É não nesse momento, pode ser sim daqui a pouco, mas é não. Então, é importante a gente poder avaliar esse sentir na hora de colocar uma resposta, da mais simples que seja, porque vai ter algum tipo de energia gasta, consequência, resultado, e aí depois eu posso ficar só com a sensação do mal-estar de que eu devia ter dito não e não consegui dizer. Não, e não consegui dizer. Tanto não. Ótimo, Fê. Acho que resumiu realmente. Acho que olhar para esse desconforto e tentar observar os seus pensamentos, as suas emoções ali no momento, para entender o que está acontecendo comigo agora, eu acho que é fundamental. Eu acho que é fundamental para a vida, né? Para tudo, assim, Para tudo, né? com A gente certeza. eu sei que às vezes é difícil eu elaborar uma resposta, principalmente quando eu estou treinando, quando eu estou começando esse processo. Então, eu posso até pedir um tempo, né? Ah, vou pensar e eu posso elaborar isso comigo, pensar, colocar os prós, os contras. Eu posso escrever isso se fica mais fácil para mim. Eu tenho que ir tentando ver uma forma que fique mais fácil e que funcione para mim nessa tomada de decisão, né? Mas é importante tomar a decisão, importante perceber que você pode se movimentar entre ser de um jeito e ser do outro, né? E não ser uma coisa tão fixa, tão rígida, né? E também não adianta só reclamar, né? Isso acontece comigo porque eu não consigo botar limite no outro. Beleza. O que você tem para colocar limite? Como é que você pode entender esse limite e desenhar para o outro a importância desse limite para você, Você tem né? o direito de fazer isso. Todos nós Isso. temos, né? Enquanto seres humanos, todos nós temos o direito, todos nós desejamos ser amados, valorizados, cuidados, né? Então, com certeza. E isso também tem que partir primeiro de mim comigo, para depois o outro fazer isso comigo, né? Me Sim. respeitar, me amar. Mas assim, Gi, o assunto vai longe, né? Então, para a gente não deixar o Falou, pessoal aí muito cansativo, bastante gente entrou, saiu, mas vai ficar gravada essa live aqui, tá? Então, assim, só te agradecer, né, pela parceria do trabalho, pela discussão dos pacientes do dia a dia, por topar, né, a live aqui junto comigo. Fico bastante feliz, assim, de você poder mostrar o seu trabalho. É um profissional que eu admiro, né? Eu brinco, gente, eu escolhi para trabalhar comigo duas profissionais que eu escolhi a dedo, tá? Eu não sou boba, eu tenho ganho secundário também, né? Mas, assim, com certeza, o trabalho é visto nos pacientes, no carinho, no amor, no processo de evolução, né? Então, a gente consegue fazer essa troca quando a gente vê o profissional que está cuidando junto, fala assim, nossa, que legal, né? É mérito também, né? É um é um conjunto que conjunto. ajuda esse paciente. Então, assim, gente, para vocês que ficaram aqui com a gente até agora, muito obrigado. Para quem vai assistir depois, espero que vocês aproveitem ao máximo o assunto. E, por favor, treine a habilidade, treine o não. Dói, parece, mas é fácil dizer não, né? Então, coloque em prática tudo que a gente conversou, mas, por favor, se movimente, saia desse estado de mal-estar. Se isso te incomoda de verdade, eu falo, hoje tem tanto acesso a tanta coisa. É vídeo no Instagram, é vídeo na outra rede social. Poxa, tem tanta forma da gente adquirir autoconhecimento. É livro em PDF, é livro físico, por favor. Então, façam por onde melhorar a tua qualidade de vida, consequente a isso, a tua saúde mental. Gi, se quiser fazer alguma
consideração, eu já me despeço daí por aqui. Ah, Fran, obrigada pelo convite. Eu adorei participar. Você sabe que eu não sou assim tão fã, né, de aparecer assim nas redes sociais, mas eu gostei do desafio e foi muito bom estar aqui essa noite. Obrigada pela confiança e obrigada a todos que participaram, que estiveram aqui.